Alguém consegue me explicar que tiro foi esse que rolou nesse livro? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de 8 Detetives. Esse livro aqui, do Alex Pavese, é um livro lançado pela Faro. Ele é um livro de investigação policial, basicamente, de investigação, detetives, essas coisas. E também é um livro sobre ficção, ou seja, ele é um livro onde o protagonista ele é escritor, então aqui a gente vai acompanhar capítulos alternados e todos em primeira pessoa, pelo que eu percebi. Se eu não esqueci de ninguém, eu acho que é tudo primeira pessoa, tudo certinho, bonitinho, que é a leitura que mais flui pra mim. O que acontece? Aqui temos um capítulo do Grant McAllister, que é o nosso protagonista, que é o autor. 20 e tantos anos atrás, ele escreveu um livro com poucas tiragens, falando sobre crimes perfeitos. O livro que ele lançou, na verdade, foi uma coletânea de contos. Cada conto tinha uma misturinha, uma receitinha de bolo diferente do que ele considera um assassinato. O McAllister, na verdade, ele é um matemático e ele estudou a receitinha de bolo do que seria um crime. E ele chegou à conclusão de que qualquer crime precisa de uma vítima, de um suspeito e de um detetive. Mas o suspeito pode ser a vítima, o detetive pode ser o assassino, né? Pode ser o suspeito também. Então tem uma receitinha de bolo ali que o assassino pode ser a vítima e pode ser o detetive. Gente, cada conto que tem aqui dentro, são 7 ou 8 contos, ele vai lá e dá um exemplo, uma situação de como seria, né? Por exemplo, uma situação onde temos um detetive, um assassino e uma vítima. Uma situação onde o detetive é a vítima. Uma situação onde o assassino é a vítima, ou seja, a pessoa se matou. Gente, é muitas teorias muito loucas. Só que conforme a gente for lendo essas teorias e ele vai explicando o ponto de vista dele, né, sobre a receitinha de bolo, do que é possível encontrar, o que é preciso para considerar uma história onde tem um assassinato, onde tem um assassino, uma investigação. Então, eu como leitora de livros policiais, eu comecei a identificar nas histórias que eu já li qual desses pontos que ele tá falando faria sentido. E, gente, é muito bacana essa brincadeira que tem entre o livro de ficção, no caso, escrito pelo autor do livro, do protagonista do livro. Gente, é muito bizarro explicar isso também. Mas, gente, é maravilhoso essa experiência. Foca. Focou. E outra coisa, aqui no caso temos o McAllister com toda essa história que ele escreveu. O que o McAllister não esperava é que uma editora ia se interessar pelo livro dele, que estava jogado às traças num canto, e que basicamente pediu para republicar. Então eles fizeram uma reunião para reforçar alguns pontos da história que meio que não fazia sentido para a editora. E a editora foi até uma ilha onde ele estava morando, tipo uma ilha bem isolada, praticamente assim, morando sozinho. Porque ele morava sozinho na casa, só que a ilha tinha poucas pessoas. Ele morava longe ainda do centro, né, da cidadezinha da ilha. Então ali ela passa alguns dias no hotel da cidade e passa os dias com o McAllister conversando sobre alguns pontos. Afinal, eles precisavam muito conversar porque tinha várias inconsistências em várias cenas. Uma cena que falava que ele acabou de almoçar, mas quando narra o céu já é noite. Então tem algumas inconsistências que a editora quer conversar com o McAllister sobre isso é verdade? Isso foi colocado de propósito? Foi falta de atenção? O que aconteceu? Então eles começam a ter esse diálogo e ela começa a suspeitar o porquê. Será que foi colocado propositalmente? Será que esses pontos diferentes têm a ver com algum assassinato? Será se? Por que será que tem essas coisas que foram colocadas em cada conto propositalmente e tá claramente meio errado, sabe? Sabe quando tu lê, parece uma informação fora do lugar? Um livro que não foi revisado e tem alguma coisa estranha? Então, é isso que ela começa a perceber no meio das histórias. Tem alguma coisa estranha ali. E ela começa a conversar com o McAllister dia após dia. Então, esse livro aqui, ele vai intercalando os capítulos entre um conto do McAllister, onde eles vão debater sobre quem é o suspeito, o detetive e a vítima, e qual que é o dever de cada um, e como as histórias se cruzam, porque é um jogo de combinações, porque uma pessoa pode ser todas, pode ser nenhuma, então fica muito interessante essa jogada dele de como relacionar o suspeito com a vítima, sabe? Porque um pode ser outro, pode ser a mesma pessoa. É muito confuso de explicar, mas conforme vocês forem lendo, vai fazendo sentido. Quem for mais aí das exatas vai entender um pouco mais, porque tem alguns cálculos aqui também.
né? Tipo, uma logística matemática sobre probabilidades. Não é meu forte, mas eu entendi. Mas, gente, sério, esse livro aqui é sensacional. Pra quem gosta de suspense, porque tem toda uma trama. E no final, os últimos 2, 3 capítulos, gente, é bizarro o quanto o autor é louco. Os plots que ele inventou pra esse livro, minha gente. Quando a gente acha que beleza, entendi a história. Eu não tinha entendido. Aí vem outro capítulo, dá um outro tiro na gente, a gente fala tipo, opa, o que aconteceu? Aí tem outro capítulo, tipo, oi? Como assim? Mas aconteceu tal coisa agora, como? Oi? Eu tive esse pequeno surto em live também com vocês. Quem tava online percebeu que quando eu tava encerrando esse livro, eu tava completamente doida. Porque eu comecei tipo, tá, eu sou o próprio meme da Nazaré no final desse livro, tentando fazer a logística que era necessária pra conseguir usufruir de todo o livro. E eu ainda tenho algumas perguntas depois de ler. Eu já li o finalzinho algumas vezes, mas tipo, será se? Mas e se? What? Gente, o livro 5 estrelas, né? Pra me deixar desse jeito, é 5 estrelas. A história toda é muito atraente, mas os protagonistas, assim, as pessoas que a gente tem contato, não são muito carismáticas. Então a gente não vai ficar, tipo, real se importando tanto com eles, com o que acontece com eles. Mas a forma que as histórias se conectam, quem é a vítima, o detetive e o assassino. Vou deixar no ar, gente, porque é um livro que vocês precisam ler. Alô, alô, amantes de livros policiais, investigativos. Vocês precisam ler, pelo menos para entender o lado matemático de um livro assim. Porque esse autor, ele estudou. Ele deve ter dado uma estudadinha, porque essa ideia não surgiu do nada. Deve ter alguma coisa aí. Pra mim, é um dos livros mais originais de romance policial que eu já li. Simplesmente pelo fato que saiu da bolha, saiu do óbvio. É uma coisa completamente surpreendente cada capítulo. Tanto visão sobre a fórmula mágica para um livro policial, para um crime, quanto o final, sabe? Sobre o McAllister, sobre a vida dele, sobre ele em si, sabe? Como ele chegou lá para escrever o livro. É tantas perguntas que a gente vai respondendo ao longo da leitura que é surtante. E um detalhe que tem aqui na folha, gente, pra quem gosta de Sherlock e Agatha Christie, vai gostar desse livro. Não fui eu que disse, tá aqui na orelha do livro, então hashtag fica a dica pra vocês. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!